a nossa Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Ontem nós tivemos aqui, como já foi falado, o nosso culto dos jovens. Foi muito bom, graças a Deus. Nós que somos jovens, fomos abençoados. E Luiz Fernando trouxe uma palavra maravilhosa para o nosso coração. Está aí no Facebook da igreja. Eu vou passar também o áudio para a igreja, provavelmente amanhã ou depois, os irmãos apreciarem a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz quando irmãos que estão entre nós podem pregar a palavra de Deus e o Senhor usa. Não tenho nenhum ciúme do púlpito, pelo contrário, quero ouvir pregações cheias do Espírito Santo, como foi a de ontem. Muito bom, graças a Deus. O Cleverson está conosco aí. Eu não falei nada aqui para ele, mas ele está chegando aqui para o nosso aprisco, namorado da Isa, e logo vão se casar, se Deus quiser. Deus abençoe aí, Cleverson, sua vida. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante. Vamos ler até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor esta noite, com alegria em nosso coração. Quero colocar a vida do Paulo, amigo do Luciene, que está aqui. Ele está internado na UTI com Covid. Vamos orar pela vida dele, para que o Senhor estenda as mãos sobre a vida dele. Os demais irmãos que tiverem algum pedido, coloquem diante do Senhor esta noite também. Senhor Deus amado, te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Exaltamos o teu nome, ó Deus. Com alegria nos colocamos diante do Senhor esta noite. Ó Deus, em oração buscamos ao Senhor. Tu és poderoso para fazer a tua obra segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, estenda as tuas mãos sobre a vida do Paulo, que está na UTI, ó Deus, com uma situação complicada para os homens, mas para ti nada é impossível.
O Senhor pode todas as coisas. Pedimos a tua bênção sobre a vida dele, que o Senhor estenda as tuas mãos e que a tua vontade seja feita na vida dele. Ó Deus, abençoe os demais irmãos que estão presentes aqui, que têm os seus pedidos de oração, que pedem por alguém, que intercedem, que oram por alguém que está enfermo, alguém que precisa de uma solução. Estenda as tuas mãos, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, para abençoar estas pessoas, para curar, para libertar, para transformar, para dar vida, para converter, para mudar completamente a vida. Eu te peço, ó Deus, estenda as tuas mãos. Abençoe também a mensagem desta noite, que vem, ó Pai, para acalentar os nossos corações, para fortalecer a nossa mente, a nossa vida, a nossa alma, para nos dar esperança, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos dar, Senhor, ó Deus, os teus conceitos, teus pensamentos, a tua vontade para o nosso coração. Abençoa todos que ouvem esta mensagem, aos que ouvem pela internet, aos que ouvem aqui, ó Pai, aos que vão ouvir depois na gravação, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. Estive em Umuarama final de semana passado, após um longo período distante dos irmãos de lá, e então retornamos. Foi ricamente abençoada a igreja e eu, e todos nós ali, fomos muito abençoados por Deus. Sou grato imensamente ao Senhor pela igreja de Umuarama e pela igreja de Prudente. Eu vou para lá, daí fico com saudade de vocês, venho aqui e fico com saudade deles lá. A gente tem que se reunir numa igreja só, congregar todos juntos, né? Quem sabe, um dia. Amém. Esse texto de Paulo a Timóteo é de uma riqueza espiritual que jamais conseguiremos esgotá-lo totalmente. Aqui nós temos o atestado de alguém que se vê no fim da sua carreira. E no fim da carreira ele faz uma análise, ele faz um balanço da sua vida de fé. E ele traz esta declaração gloriosa para o nosso coração. Esse foi um dos primeiros versículos que eu entrei em contato quando eu vim para a igreja. Adolescente, criança, eu me lembro que o primeiro versículo, um dos primeiros que eu aprendi foi esse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Será que nós podemos, como Paulo, olhar para trás em nossa vida cristã? Será que nós podemos dizer como Paulo, combati o bom combate? Será que quando percebemos que está chegando a hora de partirmos daqui, se assim nos for dada essa oportunidade de ter essa percepção, ou quando envelhecermos, será que poderemos olhar para trás e dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira ou a corrida e guardei a fé? Esse é o meu sonho. Se Cristo não vier buscar a igreja enquanto eu estiver vivo ainda, gostaria de olhar para trás como Paulo e dizer isso: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Este é um texto que me chama a atenção e hoje fala ao meu coração, porque talvez algumas pessoas possam dizer
durante certo tempo da sua vida passada, que eles combateram o bom combate, mas talvez não possam dizer que terminaram a corrida, porque deixaram o combate lá atrás, há muito tempo atrás. Eu penso que esse verso nos ensina que não adianta combater o bom combate sem terminar a corrida. É importante combater o bom combate, mas é importante igualmente ir até o fim no bom combate. É importante terminar a carreira. Tem gente que combate o bom combate, mas depois deixa o bom combate para trás e não chega a terminar a carreira. Aliás, nós brasileiros somos mestres em começar coisas que a gente não termina. A gente começa a fazer exercício, agora eu vou fazer toda segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta deve ser elencado como Dia Nacional do Exercício. Todo mundo diz, agora eu começo, segunda, quarta e sexta, fazer exercício. 2 semanas depois a gente já deixou o bom combate para lá. Agora eu começo a ler um livro. Agora eu começo a ler a Bíblia. 3 meses depois, nem me lembro mais onde é que tinha parado. Será que a gente consegue terminar a carreira? Não é importante só combater o bom combate, é importante terminar a carreira. Outras pessoas talvez até terminaram a carreira, mas não conseguiram guardar a fé. Sabe aquela fé vitoriosa, como Luiz Fernando pregou ontem, a fé vitoriosa, a fé autêntica, a fé profunda, que um dia invadiu o nosso coração, que um dia fez parte da nossa vida, que um dia ditou os caminhos da nossa vida cristã, mas às vezes, por N circunstâncias da vida, essa fé foi perdida em algum momento na nossa história. Então eu diria que também não adianta terminar a carreira ou a corrida sem guardar a fé. Paulo consegue chegar ao fim dos seus dias, olhar para trás e dizer que lutou corretamente, que foi até o fim e que manteve a sua fé. Manter a fé é um grande desafio, porque são muitas as circunstâncias que vêm para roubar a nossa fé, para tirar a nossa fé, para nos fazer desanimar no meio do caminho, para fazer a gente deixar de acreditar, para fazer a gente deixar de confiar. É uma doença, é uma dificuldade financeira, é um problema na família, é uma decepção com alguém, com alguma pessoa, com a igreja, e de repente isso abala a nossa fé. Jesus mesmo disse, será que quando eu vier encontrarei fé na terra? Isso significa que a fé tem se tornado um alvo de bombardeios constantes. E nessa história muita gente não consegue chegar até o fim e dizer, guardei a fé. Mas Paulo faz isso. Paulo faz isso. Ele olha para trás e ele percebe que ele lutou o bom combate, que ele foi até o fim na carreira e que ele manteve a sua fé invicta até o final. E aqui então ele traz alguns conselhos a Timóteo, que é seu discípulo, que está no ministério, que é uma extensão do ministério de Paulo, e ele vai trazer alguns conselhos a Timóteo, que creio eu,
conselhos esses que vão revelar como ele conseguiu fazer isso, como ele conseguiu combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. São princípios que Paulo passa a Timóteo nesse texto, que nós precisamos, como cristãos, manter na nossa vida cristã, para viver de um modo significativo no mundo espiritual. Então eu quero dizer à igreja esta noite que, para combater o bom combate, para terminar a carreira e para guardar a fé, nós precisamos de alguns princípios. Primeiro, precisamos ter a convicção de que nós estamos sempre na presença do Senhor, que é o soberano, esse soberano que julgará o mundo todo. Então Paulo vai dizer isto no texto lido: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Na presença de Deus e de Cristo Jesus. Ou seja, ele tinha convicção de que ele estava na presença do Senhor. Alguns costumes da igreja, às vezes podem ser benéficos, mas às vezes podem ser ruins. Algumas pessoas criam o costume de dizer, agora quando chegamos no culto, olha, você agora vai entrar na presença de Deus, e ao entrar na presença de Deus, você precisa se comportar assim, 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 assim. Esse é um costume que, consciente ou inconscientemente, a gente buscou lá na época do tabernáculo de Moisés, porque na época do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, nesta época existia um espaço, existia um local onde Deus habitava, e era no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Então Moisés, então o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus, e ele saía da presença de Deus quando ele saía do lugar santíssimo. Esse costume impensadamente acaba assumindo uma certa conotação no meio da igreja moderna, e aí a gente tem uma consciência de que vir para o culto é entrar na presença de Deus, mas sair do culto aqui, sair da reunião da igreja, é sair da presença de Deus. Mas Paulo dizia, na presença de Deus e de Cristo Jesus, ou seja, ele tinha consciência de que ele estava sempre na presença de Deus. O momento da reunião é importante, o momento do culto é especial, o momento da reunião é vida para a igreja, é alimento para a igreja, deve ser perseverado, deve ser preservado. Os irmãos não devem levar de qualquer forma a vida, eles devem ter um apreço pela reunião da igreja, os irmãos devem frequentar as reuniões da igreja, não devem perder as reuniões da igreja por qualquer coisa. Nós devemos ter essa prática de estarmos sempre juntos, reunidos, isso é verdade, mas a presença de Deus não está só aqui, a presença de Deus está aonde eu estiver, e eu preciso ter esta consciência de que estou sempre na presença de Deus. Se eu estou dirigindo o meu carro, eu estou na presença de Deus. Se eu estou lá na minha casa, eu estou na presença de Deus. Se eu estou tomando banho, eu estou na presença de Deus. Se eu estou almoçando, eu estou na presença de Deus. Se eu estou trabalhando, eu estou na presença de Deus. Se eu estou estudando, eu estou na presença de Deus. Se eu estou andando pelas ruas, eu estou na presença de Deus. Paulo tinha essa consciência. Isso é absolutamente importante, que nós mantenhamos essa ótica de que sempre estamos na presença de Deus. Embora possa haver muita impunidade
e injustiça neste mundo, nós continuamos na presença de Deus. E esse Deus é justo, e esse Deus é justo juiz, que um dia há de julgar todas as pessoas, há de julgar os mortos e os vivos, diz o texto. Ou seja, nada ficará impune. Às vezes a gente tem um sentimento de coitadinho no coração, às vezes a gente tem um sentimento de injustiçado. Como eu sou injustiçado, coitado de mim, a vida é injusta comigo, as pessoas são injustas, a família é injusta, esse é injusto, aquele é injusto. Meus irmãos, nós não podemos abrigar esse sentimento de injustiça dentro de nós, porque embora haja injustiça no mundo em que vivemos, Deus, o nosso Deus, é um Deus justo, e um dia Deus julgará todas as pessoas, mortos e vivos, todos serão julgados por Deus, aleluia. Então é importante ter essa consciência, é a certeza de estar continuamente na presença do Senhor, o Deus soberano, que é justo, que é grande, e que Ele é juiz, e que um dia julgará todas as coisas. Por isso, você não precisa ficar preocupado em fazer justiça com as próprias mãos, você não precisa perder a paz por causa da injustiça neste mundo, porque um dia Deus julgará todas as coisas, e Deus é juiz justo e soberano, aleluia. Isso traz paz ao meu coração, isso traz paz ao nosso coração. A gente até pode sofrer uma série de injustiça neste mundo. Os discípulos sofreram injustiças do Império Romano, a igreja sofreu injustiças e ainda sofre injustiças no mundo. Porém, Deus é justo, e um dia todas as coisas serão julgadas justamente. E esse Deus que é justo é alguém diante do qual eu estou, você está em sua presença todos os momentos da sua vida. Então, a consciência de estar sempre na presença de Deus é um elemento que nos dá um impulso para combater o bom combate, porque o Senhor dos Exércitos está sempre olhando para nós, porque o Senhor dos Exércitos está sempre passando em revista a sua tropa, da qual eu e você somos soldados, porque o Senhor dos Exércitos está sempre olhando para a nossa vida, ao contrário de um empregado que, quando o patrão não está olhando, se comporta de uma maneira, e quando o patrão está olhando, se comporta de outra maneira. Nós, cristãos, sabemos que Deus sempre está olhando para nós, porque nós estamos na presença de Deus todos os instantes da nossa vida. Então essa é uma questão importante. Para combater o bom combate, eu tenho que ter a consciência de que estou na presença de Deus sempre. Segundo, para combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, eu preciso estar preparado, preciso de preparação. Ninguém combate sem preparação. Nenhum soldado vai para a guerra sem treinamento. Todos precisam de treinamento, precisam de preparação. Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Interessante porque é necessário a preparação. Ninguém pode combater corretamente, ninguém pode terminar o seu propósito, ninguém consegue guardar a fé se não estiver preparado. E a preparação exige alguns elementos. A preparação exige conhecimento da doutrina. Pregue a palavra. Ninguém pode pregar aquilo que não conhece. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorta com paciência e doutrina. Ora, o que é doutrina?
Antigamente os irmãos falavam doutrina, aquela igreja não tem doutrina. Uma igreja que não tem doutrina é uma igreja onde as mulheres podem usar calça comprida, onde as mulheres podem cortar o cabelo, podem usar joias. Essa igreja não tem doutrina. Isso nem nada a ver com doutrina. Isso tem a ver com usos e costumes, que nem tem a ver nada com a Bíblia. Usos e costumes da cabeça das pessoas, que não tem base bíblica. Doutrina é ensinamento da palavra. Doutrina é ensinamento. Então, o ensinamento é algo fundamental para a preparação na vida cristã. Ou seja, não há vida cristã verdadeira sem ensinamento verdadeiro da palavra. Hoje em dia a gente tem muita gente nas igrejas e pouco ensinamento. E o resultado disso é que há pouca vida espiritual nas pessoas. Porque a vida espiritual está intimamente atrelada ao ensinamento da palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então é quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu aprendo a palavra de Deus, quando eu pratico a palavra de Deus, é que a minha vida espiritual vai tomando corpo, vai tomando forma verdadeira. Então precisamos estar preparados no ensinamento da palavra. Não há vida cristã sem ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. Precisamos estar preparados na doutrina, ou seja, conhecer a revelação de Deus, conhecer o ensinamento de Deus, conhecer aquilo que Deus nos ensinou na sua palavra, porque a palavra nos prepara para a missão da vida da igreja. Então a igreja precisa aprender a palavra, a igreja precisa ouvir a palavra. Havia uma época nos cultos em que as pessoas vinham para o culto e não escutavam a palavra, eles ficavam gritando em meio à palavra. E aí se alguém perguntasse, o que você aprendeu? Eu não sei, foi uma bênção. Isso não foi uma bênção. Só é uma bênção quando você aprende a palavra, quando você ouve, capta, entende a palavra. Talvez eu seja um pouco maçante na forma de falar, que eu repito as coisas algumas vezes quando estou falando, porque é uma forma que eu encontrei para mostrar que a igreja precisa aprender, e é pela repetição às vezes que a gente aprende. Então não adianta eu falar 1000 palavras e vocês não guardarem nada. É importante eu falar menos, mas eu repetir mais, para que haja gravado, que fique gravado na mente de vocês, no coração, para que haja aprendizado. Precisamos aprender a palavra. Esteja preparado. Preparação vem a partir do aprendizado da doutrina, do ensinamento da palavra. Para estar preparado eu preciso conhecer a doutrina. Para estar preparado eu também preciso ter discernimento e perceber o erro, conhecer o que é errado e o que não é errado. O texto diz: repreenda, corrija e exorte, para que possa haver repreensão, para que possa haver correção e para que possa haver exortação. É preciso que o homem de Deus tenha discernimento daquilo que é errado, percepção daquilo que não está certo. Precisamos de discernimento. Ou seja, não é tudo que se fala em nome de Deus que é bom. Até o diabo fala em nome de Deus. Não é tudo que se menciona o nome de Deus que está correto. Não é tudo que se lê na Bíblia, ou toda a mensagem que cita a Bíblia, que está correta. A Bíblia é correta, mas a interpretação da Bíblia muitas vezes pode ser errada. Ou seja, a interpretação que eu dou para a Bíblia pode estar errada. Por isso, não basta ter a Bíblia na mensagem, é preciso ter uma interpretação correta da Bíblia, da mensagem. Não há como estarmos preparados se não conseguimos detectar onde estão os erros, se não conseguimos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus
e o que é da carne, o que é de Deus e o que é do maligno. Precisamos ter discernimento. Hoje há muitos ensinamentos e muitas estratégias por aí, mas nem tudo vem de Deus. Uma boa parte vem da carne do homem, outra parte vem do próprio maligno. Precisamos ter discernimento. Que eu tenho ouvido de profecia, de profetada para cima e para baixo, em todos os lugares onde vou, vejo um monte de profetada. Agora vai cair, tem um profeta não sei aonde, falando que vai cair um meteoro aqui, não sei que dia, não sei que ano. Misericórdia, profetada. Eis que te digo não sei o que. Irmãos, temos que ter discernimento de Deus. Nem tudo vem do diabo, tem coisas que vêm da própria carne do homem. A igreja moderna precisa ter discernimento. Precisamos saber o que é certo e o que é errado. Precisamos farejar aquilo que não é bom. A natureza nos ensina isso. Os animais nos ensinam a farejar e a descobrir: isso aqui não pode comer, joga fora. Talvez seja por isso que Deus nos fez nesta condição física, onde o nariz vai acima da boca. Por que o nariz vai acima da boca? Bom, pode ter várias explicações para isso, mas uma delas importante que eu penso é que pelo nariz a gente sente o cheiro daquilo que está estragado, então não leva à boca. Se você sentir o cheiro de alguma coisa que está estragado, não engula, não coloque para dentro. Então primeiro o nariz sente o cheiro, depois se aprovou, se passou no crivo, aí vai para a boca. É assim que é espiritualmente. Essa é uma metáfora da vida espiritual. A gente precisa farejar as coisas, verificar: isso aqui não é bom, larga fora. Se você percebeu alguma coisa que não está de acordo com a palavra, pode jogar fora, não serve. Ah, mas ele é tão bonito, não serve. Ah, mas ele é tão eloquente, ele fala tão bem, não serve. Não é porque tem uma boa aparência, porque fala bem, porque faz milagres. Até o diabo faz milagres. Tem milagres em todas as religiões, vocês sabiam? Tem milagres no hinduísmo, tem milagres no budismo, tem milagres no catolicismo, tem milagres no espiritismo, tem milagres em todos os lugares. Não é porque faz milagre que é bom. Precisamos farejar, precisamos ter o discernimento do Espírito para ver: isso aqui serve, aquilo ali não serve. Principalmente na época midiática onde nós estamos, na internet. Na internet tem todo tipo de coisa, tem milhões, zilhões de coisas na internet, e as pessoas são bombardeadas todos os momentos por todo tipo de pregação, por todo tipo de ensino, por todo tipo de literatura, mas nem tudo é bom. Tem coisa que é bom e tem coisa que não é bom. A gente precisa ter discernimento. A igreja precisa ter, para estar preparado, eu preciso conhecer a doutrina, e conhecendo a doutrina, eu vou adquirindo pelo Espírito de Deus o discernimento daquilo que é bom e daquilo que não é bom. E aí, quando vamos discernindo, precisamos, ao discernir o que não é bom, manter a coragem, corrija. Se tem alguma coisa errada, corrija, diz Paulo a Timóteo. Corrija, exorte. O que precisa ser corrigido, tem que ser corrigido. Seja em mim, seja em vocês. Se tiver errado, precisa corrigir. Quando discernir o que está errado, corrija aquilo. Corrija, exorte. Além do conhecimento da doutrina e do discernimento, a preparação também acontece na base da paciência. A paciência, com toda a paciência, não é com pouca, não é com alguma paciência, não é com 20%, 90% de paciência, é com toda a paciência. Paciência é algo que não pode nos abandonar. Paciência apesar da rejeição. Paciência apesar dos sofrimentos. Porque Paulo já disse a Timóteo:
Virá o tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Não é que não gostarão, eles não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Ouvido é a porta de entrada, da onde você ouve a palavra. Sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, precisamos ter paciência para suportar os sofrimentos, suportar a rejeição. Tem gente que não suporta a rejeição. Quando é rejeitado, quando encontra uma barreira, já se revolta. Precisamos ter paciência para sermos rejeitados mesmo, porque é isso que Paulo disse que aconteceria no final. As pessoas não só não gostariam, elas não suportariam a sã doutrina, e por isso rejeitariam a igreja. Precisamos aprender a lidar com a rejeição. Então isso aqui é falado a Timóteo, mas os princípios devem ser seguidos por todos os cristãos, porque todos os cristãos precisam ter a convicção de que eles estão na presença do Senhor, que é soberano e que julgará o mundo um dia com justiça. Porque todos os cristãos precisam estar preparados, conhecendo a doutrina, precisam estar preparados tendo discernimento espiritual, precisam estar preparados tendo a paciência para lidar com os sofrimentos, para lidar com as adversidades e as rejeições da vida. Se o inimigo descobrir que você não suporta a rejeição, ele vai levantar muitas pessoas para rejeitar você, para que você se sinta rejeitado cada vez mais e se afunde na depressão. Se o inimigo descobrir que você não suporta ser contradito, se ele descobrir que você não suporta, que você não tem estrutura para enfrentar oposições, ele vai levantar um monte de opositores para derrubar a sua vida espiritual. Como cristãos, precisamos estar preparados para enfrentar os opositores com toda a paciência. Como cristãos, precisamos estar preparados para enfrentar a rejeição. Fulano de tal não gosta de mim. Jesus foi o mais desprezado e rejeitado de todos. Precisamos seguir o caminho do Mestre. Ah não, mas eu quero ser aceito por todos. Você não precisa ser aceito por ninguém, precisa ser aceito por Cristo Jesus. E sendo aceito por Cristo Jesus, será aceito pela igreja verdadeira de Cristo Jesus. Tem um monte de gente querendo se autoafirmar, porque se sente rejeitado o tempo todo. Esse sentimento, esse alto sentimento de rejeição é absolutamente pecaminoso, porque ele diz a você que você é mais importante do que você é, e que você precisa ser valorizado pelos outros, e que você é alguém que deveria receber aplausos, mas isso não é cristão. Nós cristãos, nós somos apedrejados, nós somos odiados, nós cristãos, nós somos rejeitados, desprezados, porque Jesus diz: se fizeram isso comigo, vão fazer com vocês também. A não ser que nós sejamos diferentes de Jesus. Mas se nós quisermos seguir o exemplo do Mestre, e as coisas às vezes vêm na nossa vida de forma como a gente não perceba, mas é Deus já tratando com a gente. Por exemplo, você vai morar num bairro onde a vizinha do lado começa a desprezar você, começa a te rejeitar, e aí a gente já fica nervoso, já perde a paz, já quer chamar a polícia, já quer bater na mesma moeda, já quer chamar para discussão.
já quer descobrir o WhatsApp da pessoa para mandar umas mensagens daquelas bem boas para ela. Deus está trabalhando com você, está te testando, está te ensinando a ser rejeitado, porque Cristo foi rejeitado. E se os cristãos foram chamados de cristãos, é porque eles foram identificados com Cristo. Aí você vai para o trabalho, chega no trabalho e começa a rejeição. É um colega que rejeita, é um patrão que se opõe a você, sem você fazer nada. De repente, começa a rejeição. E aí você fica nervoso, com raiva, e quer chegar, e quer chamar para reunião, e quer falar, e quer... Deus está trabalhando com você, para que você aprenda o caminho de ser rejeitado, porque esse é o caminho de Jesus. Está trabalhando com a tua paciência, para você ser paciente, porque Deus quer que você aprenda com Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E para que haja mansidão e a humildade, precisa da paciência. A paciência vai moldando a nossa vida. Você se sente rejeitado? É Deus trabalhando na sua vida. Porque aqui ele disse, com toda a paciência, vocês vão encontrar homens que não suportarão a sã doutrina. Só de você apresentar a sã doutrina, já se transformou no inimigo dele. Você não precisa fazer nada. Só você viver a sã doutrina, você já se tornou um inimigo de certas pessoas. Porque elas não suportam a sã doutrina. Mas continue com paciência. Você não quer combater o bom combate até o final, acabar a carreira e guardar a fé? Precisa estar preparado. Ninguém consegue combater o bom combate. Ninguém consegue terminar a corrida e guardar a fé se não estiver preparado no conhecimento da doutrina verdadeira, se não estiver estruturado no discernimento do Espírito, e se não estiver cheio de paciência, aprendendo a suportar os desaforos, aprendendo a suportar as indiferenças, as perseguições e as rejeições da vida. Aprenda a ser rejeitado. Se você aprender, vai ser um bom candidato a chegar até o fim com a fé guardada. Mas se não aprender, muito provavelmente vai perder a fé no meio do caminho e vai sair da batalha antes de terminar a carreira. Por último, para combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé, precisamos ter convicção, certeza da vida eterna. Paulo disse: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele faz uma comparação às ofertas veterotestamentárias. Ele está assinando aqui o próprio atestado de óbito. Eu já estou com os dias contados. Tem cartas que ele diz Paulo o Velho. Muito provavelmente aqui ele já estava com a idade avançada. E ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Mas ao invés de se desesperar, ao invés de gritar, de tomar remédios para a depressão, porque vai morrer, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia! Aleluia! Você ama a vinda do Senhor? Aleluia! Então há uma coroa para você.
agora me está reservada a coroa da justiça. Ele tinha clareza em relação à eternidade. Ele tinha convicção da vida eterna. Só consegue guardar a fé até o final quem tem a convicção da vida eterna. Presta atenção, não é a convicção de que as coisas vão dar certo para você aqui nessa vida. Não é a convicção de que o seu nome será reconhecido na mídia neste mundo. Não é a convicção de que a sua família será um exemplo para outras famílias. Não é a convicção de que você vai ajuntar algum tipo de tesouro aqui nessa terra e vai se dar muito bem na aposentadoria. Não é esse tipo de convicção que ele tem. Ele tem a convicção de que muito em breve ele receberá a coroa da justiça, porque Deus tem preservado para ele esta coroa e vai dá-la a todos aqueles que amam a sua vinda. Aleluia. Convicção da vida eterna. Você tem certeza da vida eterna? Isso é um jargão que a gente utilizava antigamente para evangelizar. Chegava numa pessoa e perguntava: você tem certeza da vida eterna? E via de regra as pessoas diziam: bom, eu não sei, né, o que vai acontecer depois que eu morrer. Se Deus achar que eu mereço entrar no céu, Ele vai me dar o céu. Se Deus, não sei, quem pode dizer? E aí quando as pessoas respondiam coisas semelhantes a essa, a gente já começava com a evangelização. Então você precisa de Jesus, porque Jesus te dá a certeza da vida eterna. Mas hoje eu quero fazer a mesma pergunta para a igreja. Vocês têm certeza da vida eterna? Vocês têm convicção de que se Cristo voltar agora, vocês serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares? Vocês têm convicção de que ao sair daqui, se não conseguirem enxergar em suas casas hoje vivos, vocês estarão com o Senhor na glória? Vocês têm convicção? Se alguém não tem essa certeza, precisa se consertar com o Senhor. Se alguém não tem esta convicção, precisa se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e pedir que o Espírito Santo transforme a sua vida e a salve em Cristo Jesus. Porque Paulo tinha a certeza, a convicção. Ele tinha a certeza de que estava próximo à sua partida, mas ele tinha a certeza de que ao partir, ele estaria com o Senhor. Em breve o Senhor, o meu Senhor, me reservou a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O cristão precisa ter a certeza da vida eterna para conseguir combater o bom combate, terminar até o fim a carreira e guardar a sua fé. O cristão precisa ter convicção da vida eterna. O cristão precisa amar a vinda do Senhor. Todos aqueles que amam a vinda do Senhor. A igreja precisa amar a vinda do Senhor. Quando eu me converti, 99%, acredito, dos hinos que a gente cantava na igreja, das músicas, era sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor. Porque eu me converti num meio onde as pessoas amavam a vinda do Senhor. Nós não podemos perder este amor. Você pode amar a sua casa, você pode amar seus filhos, você pode amar seu marido, sua esposa, mas você precisa necessariamente amar sobretudo
a vinda do Senhor. Precisamos amar a vinda do Senhor. Esta é a mensagem para esta noite. Vamos ficar em pé. Enquanto os irmãos se aproximam, é o momento de reflexão para mim e para você. Será que estamos combatendo o bom combate? Será que temos perspectiva de terminar corretamente a nossa carreira? E será que chegaremos ao final guardando a fé? Para que isso aconteça, não podemos deixar de ter convicção todos os dias que estamos na presença do Senhor. Para que isso aconteça, não podemos de forma alguma deixar de estar preparados, conhecendo a doutrina da palavra do Senhor, percebendo o erro e tendo discernimento daquilo que serve e aquilo que não serve, e vivendo com paciência quando formos rejeitados por amor a Cristo Jesus, porque ninguém consegue chegar até o final guardando a fé se não tiver a certeza da vida eterna. Certeza da vida eterna. Se alguém aqui esta noite não tem a certeza da vida eterna, você vai orar esta noite para que o Espírito Santo de Deus te dê essa convicção, para que Cristo trabalhe na sua vida, para que a palavra de Deus se transforme em vida para você. Fechemos os olhos. Senhor Deus, esta noite estamos aqui e continuamos na Tua presença, como Paulo tinha a convicção de que estava sempre na Tua presença. Nós queremos ter a convicção de que estamos sempre na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a estar preparados, sempre preparados, conhecendo a doutrina, tendo discernimento e vivendo com paciência. Só assim poderemos correr a carreira que nos está proposta, correr legitimamente. Ajuda-nos a ter certeza da vida eterna. Se tem alguém aqui esta noite que não tem a certeza da vida eterna, trabalha neste coração, eu te peço, pelo poder do Teu Espírito Santo. Trabalha nesta vida com a Tua palavra, ó Deus, fortalece, transforma este coração pelo poder do Teu Espírito, traz a convicção da vida eterna. Nós queremos dizer como Paulo: se o Senhor nos permitir estar aqui até o fim de nossos dias nesta terra, que possamos combater o bom combate, que possamos terminar a carreira e que possamos guardar a fé para a glória do Senhor. Abençoa jovens, adultos, crianças neste lugar, que todos possam estar envolvidos no bom combate, que todos possam estar mantendo-se firme até o fim desta carreira e que todos jamais abandonem a fé para a glória do Senhor. Fortalece Tua igreja a cada dia, derrama do poder do Teu Espírito sobre os nossos corações. Age, Senhor, no meio da Tua igreja, para que haja manifestação do Teu poder sobre os corações, sobre as vidas. Enche-nos com o Espírito Santo poderoso, aquele Espírito que o Senhor derramou sobre a Tua igreja em Atos dos Apóstolos, que seja derramado sobre cada coração em nossos dias. Fortalece, ó Espírito Santo, o nosso coração, aviva-nos, transforma, traz convicção de pecados, tira a frieza espiritual, a apatia, traz amor, paciência, humildade, graça, poder do alto. Fortalece, Senhor, a cada coração, para que todos possam se manter firmes neste combate,
caminhando nesta carreira e guardando esta fé. Que seja tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria.